Boa noite a todos. É sempre uma alegria retornar a essa casa. Eu brincava com a Beth, a gente está fazendo já parte da família, né? A gente pertence ao Centro Espírita Jesus é o Caminho, mas é com muita alegria que a gente também está mais presente agora com vocês, até porque é a casa que abriu as portas. E eu espero que todos vocês gostem do tema que nós vamos propor nessa noite. Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre caridade. A caridade, quando bem trabalhada, ela transforma o ser humano. Vamos construir nesses 20 minutos vindouros alguma coisa a respeito. Vamos aproveitar então esses instantes, onde todos estão se achegando, que possam se sentar de forma confortável. Se quiser fechar os olhos bem, se não quiser, não tem importância. Até porque a espiritualidade amiga já está presente há muito mais tempo que nós. E que nós possamos ser os instrumentos do Mestre amado nesse momento, juntamente com todos os benfeitores, para que possa nos instruir, para que possa colocar em nossa boca realmente as palavras necessárias que toquem profundamente os vossos corações. E que saímos daqui hoje um pouquinho mais elaborados, um pouquinho mais preparados, e que possamos entender que fora a caridade não existe a salvação. Que assim seja. Bom, esse é um tema vasto e eu acredito que muita gente capacitada dessa própria casa já tenha discorrido de várias formas, mas eu tenho o meu jeitinho especial. Como contador de histórias, não poderia de falar de caridade sem contar algumas histórias. E eu preparei algumas delas para que a gente possa construir nessa noite. Pois não? Desculpa. Desculpa. Tá ok? Aqui? Não muda? Tá bom. Desculpa, hein, pessoal? Bom, voltando então. Se nós voltarmos na história, no século XII, lá na Itália, eis que nasce um jovenzinho que recebe o nome de Francisco de Assis, filho de Francisco Bernardone. Francisco de Assis, desde muito cedo, desde muito tenro, trazia consigo algumas características, coisas específicas de grandes apóstolos e missionários. Aquele olhar afável, aquela mãozinha que quando toca faz a diferença, mas trazia consigo também uma característica do cantar e do louvar. Como um rouxinol de Jesus, desde os 5 anos já cantava certas trovas. O seu Bernardone, pai de Francisco de Assis, um comerciante bastante próspero na cidade, sabedor dessa característica, dessa personalidade de Francisco de Assis, sempre que podia passava a mão na sua criança e levava ao balcão do comércio. E colocava ele sentadinho no balcão e dizia: Francisco, canta. E Francisco de Assis cantava como se fosse um rouxinol. O público encantava e adentrava ao comércio cada vez mais para comprar tecidos e mais tecidos. E Bernardone ficava encantado porque ao mesmo tempo que o filho cantava, ele ganhava mais e mais. O tempo se passou. Francisco torna-se um jovem, um mocinho de 14 para 15 anos. Bernardone tem uma necessidade porque ele era um viajante, ele estava sempre na Europa buscando novidades. E naquele dia específico ele diz para o filho: hoje eu tenho que viajar e quem cuidará da loja é você. Mas detalhe, hoje virá um grande amigo meu de uma cidade vizinha que fará uma grande compra. Espero que você o atenda da melhor forma possível. E Francisco de Assis, jovenzinho, falou para o pai: pode viajar tranquilo que eu farei o meu melhor. E assim foi. Francisco de Assis estava no balcão juntamente com uma pessoa quando adentra aquele comerciante da cidade vizinha. Ele vai até a porta, muito educado, muito solícito, pede para que entre e rapidamente vai pedindo à pessoa que vá descer os tecidos para que ele pudesse olhar. E ele separa um pouquinho daqui, um pouquinho dali e faz uma grande compra. Uma compra maior e muito vultuosa. E Francisco de Assis pensava assim: meu pai vai ficar muito contente, porque eu dei conta do recado. Terminado a compra, naquele momento que ele estava fechando a conta no caixa para fazer o acerto, eis que acontece uma cena inusitada.
um jovem mendigo ia passando as ruas e resolve adentrar ao comércio. Ele então pisa, vai indo em direção a Francisco, que é o comerciante, e sem retubiar estende as mãozinhas e diz: uma esmola, pelo amor de Deus, tenho fome. Francisco de Assis, um tanto enrolado naquela situação, que ele nunca tinha deparado com a situação, ele diz: por favor, saia da loja, agora não tem nada para o senhor. E a pessoa humildemente abaixou os seus olhos e saiu da loja. Francisco encerra a conta, leva o comerciante até a porta, o agradece e volta ao caixa para contar aquela quantidade de dinheiro que ele fez ali com as vendas. Mas algo tocou profundamente Francisco. Ele lembrou-se da cena, ele lembrou daquele nosso moradorzinho de rua, aquele indigente lá da Itália. E ele pensou: está tudo errado. Eu vou sair atrás dele para ver se eu encontro. E assim ele sai correndo até a porta. Olha para um lado, olha para o outro. Olha o irmãozinho sentado logo ali à frente. Ele corre até o irmão, se ajoelha, chorando copiosamente, e diz: me perdoe, irmão. O que eu posso fazer para ser útil a você? E ele fala: apenas uma moeda para que eu possa comer e, se possível, possa vestir-me. Francisco volta ao caixa, pega uma quantidade enorme de dinheiro sem pedir ao pai e entrega na mão daquele nosso irmãozinho. Eu contei essa história com fundo para que a gente possa pensarmos, porque isso acontece a todos os instantes, a todos os momentos, com todos nós. Quantos que batem à nossa porta, que batem ao centro espírita, que batem no farol em nossos vidros, e a gente preocupado com alguma coisa maior, com um assalto, já rapidamente vai fechando o vidro e já rapidamente fala assim: não tenho nada, vai embora, vai embora. Verdade ou mentira? Pois é. Muitas vezes esses nossos irmãozinhos estão transfigurados na mensagem desse irmão de Francisco de Assis. Mas Francisco, com essa lição, nos deixou alguns ensinamentos. E vamos ler uma delas. Comece por fazer o que é necessário, depois o que é possível, e de repente estarás a fazer o impossível. Esse é um recado desse grande missionário Francisco de Assis. Mas mudando de Francisco para outro Francisco, eis que na cidade de Pedro Leopoldo, na pacata Pedro Leopoldo, no ano de 1910, nasce um outro Francisco, o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Pois é, Chico tem histórias lindas, maravilhosas, desde as dificuldades, das suas penúrias, mas de grandes exemplos, de grandes legados, que até hoje todos nós, nas casas espíritas, nos livros, nas obras, vamos lá, lemos e ficamos encantados quando vemos um post, uma informação. Mas uma história é pertinente para essa noite. Diz que Francisco Xavier estava com os seus confrades, que era assim que ele tratava os estudantes da doutrina, sobre aquela famosa abacateiro, a sombra do abacateiro, estudando o Evangelho, como hoje nós estamos fazendo. E ali, após uma leitura do Evangelho, ele pedia que cada um falasse um pouquinho, porque ele gostava de ouvir, e fazia ao mesmo tempo o exercício da caridade, porque a pessoa tem que se expressar, tem que colocar em prática, tem que vivenciar o que está falando. E após a leitura de todos, a palavra voltava em Chico Xavier, ou ele ou Emmanuel finalizava a sua leitura. Mas a parte que mais nos interessa de toda essa história é que após esse momento, Chico Xavier já tinha todo um trabalho montado pelos próprios confrades. Ele ia para trás da sombra do abacateiro, atrás da árvore, e ali ele ia distribuir alimentos a quem mais necessitava. E uma das suas características, primeiro, ele não via a quantidade. E quem estava lá, eu não estive, mas muitos amigos meus que lá estiveram, chega a contar centenas e centenas de irmãozinhos que ansiavam por esse momento. E ele carinhosamente entregava o alimento, e quando podia, ele enfiava a mão no bolso, pegava um pouco do seu dinheirinho que ele trabalhava e colocava na mão do irmão ou da irmã, e dizia desse jeitinho mineiro: uai, esse aqui é
para você comprar um franguinho, para você complementar, porque nessa nossa alimentação não tem a mistura. Que você compre um franguinho e come com quiabo, porque é assim que eu gosto. E assim ele fazia com todos, até o último irmãozinho. Mas uma outra característica de Chico Xavier era predominante. Ao sair, ele pegava a mão de cada um e beijava. Um por um até o último. E aí alguns confrades mais curiosos ficavam perguntando a si próprio por que ele beija a mão de todos. E aí um deles disse que pergunta a Chico Xavier: Chico, posso lhe fazer uma pergunta? E ele diz: pois não. Por que você beija a mão de todos esses nossos irmãozinhos? Porque havia às vezes que os seus lábios cerravam, até sangravam, porque ele beijava 1000 mãos. E aí ele rapidamente diz: eu beijo as mãos porque eu não tenho tempo para me ajoelhar para beijar os pés desses nossos irmãos. E aí ela ainda diz: mas Chico, você não sabe que é pelas mãos que você contrai vírus e bactérias? Ele fala: pois é, por isso que o meu nome é Francisco. Tira o Fran, o que sobra? Cisco. Eu sou apenas um cisco de Deus. Como vocês podem ver, a cada um deles o legado, o ensinamento para que a gente possa entender que nós temos muito a trabalhar. E esse mesmo Chico Xavier nos deixa esse seguinte recado ao coração: o dia em que o homem começar a amar o próximo como a si mesmo, a terra, como que por um encanto, se transformará. E para essa noite nós trouxemos mais um personagem, Madre Teresa de Calcutá. Coincidência ou não, também nascera no ano de 1910. Era mais conhecida como Agnes. E aí, desde muito tenra, de muito mocinha, seus pais tinham pretensão que elas tivessem uma vida como estudando, for uma médica, uma profissão liberal. Mas ela logo cedinho decidiu seguir a linha de ser freira, de adentrar ao convento. Ela muito jovem, então foi ao convento, passou por todos os processos, né, de noviça até a freira, e aí ela escolhera ir à Índia. E lá ela foi dedicar bem de perto aos nossos irmãos, vivenciando o apostolado e o evangelho de Jesus, que convida a cada um de nós, em todos os dias de nossas vidas, a sermos caridosos e a sermos humildes. Uma das grandes histórias, e ela tem inúmeras, mas uma em especial para essa noite, para que a gente possa pensar profundamente o que andamos fazendo com toda essa oportunidade que Jesus nos propicia. Ela estava então naquela, vamos dizer assim, no lugar que ela preparou, que ela cuidava dos irmãozinhos, né? Ela tinha a ala das crianças, mas ela tinha de todos os mendigos, aquelas pessoas doentes, como se fosse um hospital, uma ala de hospital que ela criou. E ali ficavam as noviças, ela passava um por um, olhando, cuidando, tomando a febre, dando um caldo. Então ela sai à cidade para buscar alguma coisa para complementar aquele trabalho, quando de repente ela se depara a um lado de um lixo literal, onde todo mundo jogava suas coisas, um indigente, um irmãozinho em estado deplorável. Como ele estava por morrer ou desencarnar, foi jogado como lixo. E ela, que não deixava passar nada desapercebido, vai de encontro àquele irmãozinho, se soergue ao chão, olha bem no fundo dos seus olhos e vê que ele ainda respira. Rapidamente pede um socorro e uma alma bem bondosa pega esse irmãozinho com ela e leva para o hospital. Lá, coloca esse irmão num leito, numa cama, com lençóis limpos, com alimentação, com um caldo, e ele devagarzinho vai se recompondo. E assim que ele recompôs, assim que ele tomou forma novamente, ele olha profundamente nos olhos de Madre Teresa de Calcutá e faz a seguinte pergunta: Madre, qual é a sua religião? E Madre Teresa de Calcutá, sem pestanejar,
simplesmente olha nos olhos dele e diz: a minha religião é você. E ele então treme o seu corpo e faz uma segunda pergunta, se atreve a fazer uma segunda pergunta: Madre, e qual é então o Deus que você segue? E ela fala: o Deus que eu sigo é você. Com essa história, que nós possamos pensar assim: poxa, seu Ronel, é muito bonito essas histórias, até de forma poética, como o senhor fala, né? Mas eu não sou Chico, eu não sou Francisco de Assis, eu não sou Madre Teresa de Calcutá, eu sou João, eu sou Maria, eu sou Fátima, eu sou Carmen, eu sou Ronel. Como eu posso ser igual? O que Jesus nos convida diariamente para o processo da caridade é que nós possamos sair da zona de conforto, que nós possamos ter um olhar mais aberto a todo o nosso entorno. A primeira caridade começa no nosso lar, quando nós emprestamos os nossos ouvidos, quando nós temos paciência, indulgência, tolerância para com todos que vivem conosco. Aquela família a qual o Senhor convive, que eu convivo, fomos nós que escolhemos, fomos nós que pedimos. Como assim, seu Ronel? Foi o Senhor, eu não escolhi não. Tenho certeza que você escolheu. É ali que nós vamos laborear, é ali que nós vamos crescer e evoluir. Já que nós falamos de Madre Teresa de Calcutá, ela também traz um recadinho ao nosso coração. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça-o a si mesmo. Veja que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Gente, que nós possamos despertar, que nós possamos entender que não dá para ficar, vamos pegar esse momento oportuno, né? Veja que todo mundo agasalhado, todo mundo tomou banho quentinho, alguns com cachecol, com luvas. E aí eu me pergunto, como é que a gente pode ficar em casa tomando um caldo quente, tomando nosso chocolate, com tantos irmãos, como eu lembrei de alguns aqui, nas ruas, passando frio, fome, ansiando não somente pelo pão material, mas pelo pão espiritual. Por isso, vou deixar uma mensagem final. Há mais ou menos 8 anos atrás, essa pessoa que vos fala se sentia uma pessoa como vocês, trabalhadora de uma casa espírita. E eu dizia assim, puxa vida, né? Eu estou envolto à casa espírita, participo da sopa fraterna, participo do atendimento fraterno, ajudo no curso do evangelho, enfim, estou tão empenhado na casa espírita. E aí me aconteceu uma grande derrocada financeira na minha vida. E aí, uma certa noite, eu estava sozinho em casa. As crianças já estavam dormindo, eu acho, não lembro se eu estava sozinho, separado de todos ali. E aí eu fiquei um tanto triste e pesaroso, e eu levantei o pensamento a Deus: Senhor, por que isso agora? Está dando tudo certo. Puxa, eu tenho trabalhado tanto em prol do próximo, eu estou tantos dias na casa espírita, agora esse momento tão delicado na minha vida, eu não estou sabendo como lidar com tudo isso. Se fez presente uma voz de um amigo espiritual ao lado, e que me perguntou: meu irmão, por que estás triste? E eu disse: o senhor escutou? O senhor não está vendo? Eu não acho justo o que está acontecendo comigo. Eu sou uma pessoa envolta à casa espírita. Eu me considero um cristão espírita. Ele fala: mas quem disse para você que a quantidade de presença na casa espírita é a quantidade de caridade que Jesus espera de você? E aquilo me pesou profundo no coração. E eu fiquei sem reação. Não sabia o que dizer. Simplesmente abaixei meus olhos e comecei a me autoanalisar. Não era a quantidade de estar na casa. Será que eu estava fazendo a caridade de ouvir os meus adolescentes? Será que eu estava presente ao lado da esposa no momento que ela mais precisava? E aí eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Mas ele falou assim: mas Jesus tem uma proposta nova para você.
Falei, para mim, eu pensei, mais trabalho deve ser. Ela simplesmente fez assim com a mão. E a gente que é médio vidente, apareceu uma tela mental. E naquela tela mental, coincidência ou não, me apareceu irmãos e irmãs, com as mãos estendidas, dizendo a seguinte frase: uma esmola, pelo amor de Deus. Um pão, pelo amor de Deus. E eu, muito envergonhado, entendi o recado. E ele disse para mim, é aqui que Jesus quer você, trabalhando, edificando, exemplificando o seu legado e o seu evangelho. E eu posso dizer para todos vocês que me ouvem, faz 8 anos que nasceu a caravana Francisco de Assis na cidade de Guarulhos. Hoje, quinzenalmente, nós estamos nas ruas de Guarulhos, cadastrando, conversando, cuidando e zelando de cada um desses nossos irmãos, que eu tenho aprendido muito e tenho certeza que estou me transformando a cada dia num cristão e numa pessoa mais caridosa e mais humilde. Se alguém tiver interesse, eu vou estar lá fora por alguns minutos antes de ir embora. Se alguém quiser trabalhar nessa caravana, se alguém quiser se dedicar a esse projeto, será um prazer. Ficarei honrado de convidá-los. A Beth não sabe, mas dessa casa, 2 daqui que são trabalhadores, numa palestra parecida como essa, hoje são meu braço esquerdo e meu braço direito na caravana. E eu posso dizer para vocês, a minha vida modificou. Por isso, caridade com humildade nos leva à felicidade, não a plena, mas a felicidade que é possível aqui na Terra. Esse era o nosso recado. Eu espero de verdade que não só as lições que a gente comentou, mas que de alguma forma vocês acordem, que alguma coisa modifique dentro de vocês. Como eu lembrei a vocês, a caridade ela vai do ouvir, a caridade vai das mãos dadivosas, a caridade vai do ombro amigo, a caridade ela está presente em vários momentos de nossa vida. A casa espírita, ela precisa, vocês devem saber, tudo aqui tem um custo. E aqui é importante, quando eles vêm aqui, a Beth deixa um recado, pessoal, nós estamos na campanha do óleo, nós estamos na campanha do arroz. Alguém pode perguntar, meu Deus, lá vem de novo mais pedido para mim. Gente, vamos parar para pensar o quanto nós temos recebido. Vamos parar para pensar o quanto nós já temos e esquecemos de agradecer. Bom, esse era o meu recado. Meu enorme agradecimento à Beth, ao Centro Espírita Discípulos do Evangelho, e espero até reencontrar com os senhores em breve. Que assim seja.